Vamos estudar então o nosso livro A Gênese. Nós estamos agora no capítulo número 7, Esboço Geológico da Terra. Como eu comentei com vocês, tanto o esboço geológico da Terra no capítulo 7, como a teoria da formação da Terra no capítulo 8, são dois temas que foram trazidos por Kardec com informações colhidas naquele período em que ele publicou esse livro, portanto, meados do século XIX, e toda a informação técnica que ele trouxe foi, então, estava restrita àquele conhecimento, diferentemente do conhecimento que nós temos hoje, né, uma mudança significativa em muitas daquelas teorias. Isso porque a ciência avançou não apenas em termos de raciocínio, de linhas de pensamento, mas até mesmo também da própria tecnologia, que permitiu fazer com que essas teorias se transformassem em conclusões, né, definitivas para muitas situações que tratam da formação do nosso planeta. Né? Bom dia, Armando. Então, primeiro a gente vai fazer uma colocação importante que trata do estudo desses dois capítulos. Primeiro, por que Kardec trouxe para nós tantos temas voltados para a ciência no livro A Gênese? Nós vimos aqui que ele falou inicialmente sobre a base fundamental da doutrina espírita, porque a doutrina espírita pode ser considerada como uma revelação, né, seus caracteres. Depois falou sobre Deus, depois falou sobre o bem e o mal. Então ele foi primeiro apresentando a doutrina espírita, depois falando sobre a ideia de Deus, depois falou sobre valores, e aí depois ele começou a trazer para nós uma visão mais científica. E por que isso tudo? A gente tem que voltar no tempo, fazer uma viagem de um pouco mais de um século e meio, para tentarmos visualizar aquela realidade. Então nós tínhamos ali uma sociedade que, embora bastante estimulada pelo raciocínio positivista, que é pós-Revolução Francesa, houve um rompimento da sociedade e com o pensamento da religião, né, houve esse rompimento. Então a religião católica era dominante, a religião protestante tinha ali também já o seu espaço na Europa naquela época, e aí então surgiu a doutrina espírita para trazer uma nova visão. Tanto a Igreja Católica como as igrejas protestantes, e quando nós falamos protestantes, nós falamos da igreja tanto anglicana, que fez parte da Reforma Protestante, como da igreja luterana, e também da igreja calvinista. Né? São aquelas três igrejas que nós facilmente encontramos nos livros de história hoje da nossa garotada. Né? Então essas três igrejas, embora rompessem com a Igreja Católica, todas elas mantinham como livro fundamental a Bíblia. Portanto, ou se rompia com a religião para poder abraçar o pensamento científico, ou se distanciava do pensamento científico e aceitava a visão religiosa sobre a realidade do universo, a realidade do nosso planeta. Então era uma situação bastante problemática para aquela época, muito diferente do que nós temos hoje. Hoje as universidades estão aí permeando pelas grandes cidades, a ciência facilmente acessível nos meios de comunicação, mas naquela época não era assim. Então Kardec, quando ele começou a trazer a visão da doutrina espírita, primeiro ele falou sobre a realidade do mundo espiritual, a existência do espírito, a imortalidade, a ideia da reencarnação, que já era algo que confrontava as religiões dominantes. Como eu falei para vocês, embora as religiões protestantes e a religião católica tivessem se rompido, elas estavam com um pensamento uniforme
com relação a esses pontos da Bíblia. A Bíblia era a palavra de Deus e, portanto, ela não era contestada. Se você contestasse essa palavra, significava praticamente um rompimento com a sua fé. E as pessoas tinham uma dependência muito grande de sua fé, da religião que abraçavam. Não apenas com relação ao desejo de fazer parte de uma religião, mas até mesmo a própria aceitação na sociedade. Se você não tivesse uma religião naquela época, você era praticamente excluído. Você sofria perseguições, nós tínhamos a própria Inquisição, que também aplicava todo aquele terrorismo religioso. Então, fazer parte de uma religião era praticamente uma necessidade que o indivíduo tinha para viver em sociedade. Uma sociedade que exigia das pessoas aquele comportamento. Hoje, felizmente, nós temos nas produções do cinema muitos filmes que retratam aquela época. E nós lembramos como era a vida da mulher naquela época, como era a vida de uma mulher separada, uma mulher divorciada, como era com relação à traição, à infidelidade para homens e mulheres na visão religiosa, o poder que a religião exercia naquele período. Então, Kardec trouxe primeiro essa visão da realidade espiritual. E isso já trouxe grandes problemas. Depois ele teve que falar para as pessoas a respeito do que era exatamente aquele livro sagrado, o que representava a Bíblia. A Bíblia era definitivamente a palavra de Deus, ou ela era uma interpretação, uma mitologia que falava sobre a origem do universo, a origem do planeta e a origem da vida a partir da visão dos antigos? Era um desafio muito grande que ele enfrentava. Para que ele pudesse, então, confrontar a realidade científica, uma nova realidade espiritual, com os dogmas e com a palavra sagrada que era apresentada nesse livro, nessa coleção, na Bíblia, ele precisava de muita argumentação. Daí então nós vemos aqui no livro A Gênese o porquê dele falar para nós sobre astronomia, do porquê falar sobre geologia, porque primeiro ele tinha que trazer argumentos para, de imediato, modificar a interpretação sobre o livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, que falava que Deus criou o mundo em 6 dias, que Deus então foi criando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que ele foi criando as partes que compõem o universo até chegar no homem que veio do barro. Então, hoje já não se aceita mais, pelo menos nas próprias igrejas, tanto católicas como evangélicas, né? Eu falo católicas porque nós temos, aqui no Brasil, pelo menos nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, como também a Católica Ortodoxa. Então, as igrejas católicas e as igrejas evangélicas já aceitam com naturalidade a visão da ciência, analisando o estudo dos fósseis, analisando o estudo da geologia e mostrando que o nosso planeta não tem, o universo como um todo, não tem apenas 6.000 anos, como foi a interpretação bastante aceita naquela época do final da Idade Média, né, da Alta Idade Média, para o começo da Idade Moderna. Então já se aceita com naturalidade. E aqueles poucos que veem, por exemplo, a formação do universo de acordo com a palavra bíblica, são aqueles que não tiveram estudos, né, mais profundos, são aqueles pequenos núcleos que não... que vamos dizer assim que simplesmente ignoram a ciência. A gente não vai considerar isso. A gente vai tratar daqueles grupos que levam a sério a religião e também levam a sério a própria realidade que vivem. Então, raramente nós vamos encontrar alguém que queira debater a ciência querendo colocar a palavra bíblica como definitiva para tratar desses temas, né? Então, a palavra bíblica hoje, ela fala sobre moralidade, ela fala sobre o mundo espiritual, mas ela não perde tempo mais tratando de ciência, porque a ciência é bastante lógica naquilo que ela traz para todos nós. Então Kardec trouxe para nós essa visão detalhada sobre essas questões da astronomia, com a psicografia do espírito Galileu Galilei, a parte de geologia, em que Kardec mesmo desenvolveu pesquisas baseado nas informações daquela época, baseado nas informações daquela época para
fundamentar a sua opinião, para contestar a palavra da Bíblia, e depois vai falar também sobre a formação da vida. E aí, naturalmente, ele se baseia, claro, naquilo que Charles Darwin apresentou, né, nas suas pesquisas. Não somente Darwin, mas o próprio Wallace também falava sobre a evolução das espécies, a origem da vida, diferentemente daquilo que a Bíblia trouxe. Então, nesse período, nessa fase que nós estamos estudando, é muito mais para entender da importância e da necessidade de apresentar esses argumentos científicos. Para nós hoje, né, que já temos a doutrina espírita muito bem estabelecida, já não há mais necessidade de você convencer alguém de que a Bíblia é apenas naquela parte de contos que tem daquela época, é muito mais uma mitologia. Nós não precisamos nos convencer disso. Mas naquela época em que ele lançava os fundamentos da doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, essa era uma necessidade fundamental. Então muitos daqueles que estudam hoje o livro Gênesis, o livro A Gênese, fica muito preocupado. Não, nós temos que estudar porque isso aqui é importante, nós temos que decorar nomes. Na verdade, não. Na verdade, basta que nós tenhamos apenas um entendimento do porquê daquilo ser lançado. E, claro, para a nossa própria cultura, conhecer um pouco mais, compreender um pouco mais a respeito desses temas, sempre vai ser ali, né, um valor agregado, né, na nossa formação e principalmente na fundamentação da nossa própria fé. Então, estudarmos esse capítulo de uma forma tão profunda, ele não é tão necessário como naquela época. E até porque também, como eu comentei com vocês no início, Kardec então coletou as informações da época e formulou então, né, esses dois capítulos. E já são informações bastante ultrapassadas. Existe uma ideia muito interessante, muito curiosa, dentro do meio espírita, que tem alguns grupos que dizem que Kardec está desatualizado. Então, isso quando se fala em termos de doutrina, em virtude das novas informações que chegaram do mundo espiritual. Isso a gente pode contestar facilmente, mas quando se trata de questões científicas, principalmente dessas que foram apresentadas no livro A Gênese, isso com certeza. Não que Kardec esteja desatualizado, mas a ciência da época já está desatualizada. Muita coisa já passou de lá para cá, muitos conhecimentos já vieram, novas teorias foram apresentadas, e claro, quando nós estudamos a respeito de ciência, quanto mais atualizada a informação, mais verídica é a imagem que nós temos da nossa realidade. Por isso, então, é muito mais interessante para nós estudarmos a ciência da atualidade do que estudarmos a ciência daquela época. Aqui nesse livro, nesse capítulo, pela edição que nós estamos estudando, que é a edição da editora Celde, que, como eu falei para vocês, é uma edição que traz notas de rodapé bastante interessantes para trazer para nós atualizações sobre temas científicos daquele período. Nesse capítulo 7, o esboço geológico da Terra, como a teoria da formação da Terra, tem aqui duas passagens de rodapé que são significativas, que vale a pena para nós lermos e considerarmos antes de qualquer preocupação em estudarmos esses capítulos. Aqui nesse capítulo 7, que fala sobre o esboço geológico da Terra, como o próprio nome fala, o esboço geológico da Terra, ou seja, seriam as teorias que falam para nós sobre como a Terra foi formada, qual era exatamente a sua constituição, quais eram os seus elementos, quanto tempo isso levou para poder se formar, né? Então, nesse capítulo é colocado o seguinte para nós aqui embaixo. O estudo das teorias sobre a Terra, que será apresentado ao longo desse capítulo, se insere perfeitamente no contexto científico do século em que viveu Allan Kardec. Nos dias de hoje, em função do proeminente avanço experimentado pela ciência, podemos afirmar que já não haveria espaço para esta discussão, principalmente sobre teorias como da incrustação. De todo modo, a leitura deste capítulo permitirá ao leitor
tomar contato com o pensamento científico ainda difuso que vogava à época de Kardec. Então, nós temos aqui 50 itens nesse capítulo que vai falar para nós não o que é a realidade da formação do nosso planeta, mas o que pensavam os cientistas, o que pensava a ciência naquela época. Então é o tipo de estudo para nós que ele não vai ser muito aproveitado, porque primeiro nós não precisamos nos convencer de nada, segundo que nós temos informações muito mais atualizadas. Então nós vamos fazer um resumo sobre esses dois capítulos, estudar um pouquinho hoje no nosso estudo e um outro resumo no estudo da semana que vem, só para a gente ter um conhecimento, claro que superficial, não precisamos ter conhecimentos tão profundos de geologia para poder estudar a doutrina. Né? Mais uma vez, nós não precisamos ser convencidos de que a nossa ciência atual traz dentro desses elementos da formação do universo, da formação do nosso planeta, informações muito mais consistentes do que no passado. Então a gente vai dar uma passada somente para poder agregar um pouco de conhecimento, um pouco de valor aqui para nós. Bom, Kardec separou esse capítulo em vários subcapítulos. Então ele fala sobre períodos geológicos, esse período geológico esses que já se modificaram, estado primitivo do globo, estado primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual e nascimento do homem. Então, nesses dois estudos que nós vamos fazer, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da formação do nosso planeta. E no outro próximo estudo, vamos falar sobre as teorias que são apresentadas a respeito da origem da vida. Então vamos dividir apenas em dois estudos, não precisamos demandar um mês inteiro para poder estudar as teorias do passado, porque realmente não tem necessidade. Tá? Então, muito bem. Vamos acompanhar então o raciocínio de Kardec daquele período. Eu vou colocar para vocês aqui dois áudios que são bastante interessantes. O primeiro áudio fala sobre o significado da Bíblia, a importância da Bíblia, e o segundo fala sobre a teoria, né, da Bíblia sobre a formação do universo e a formação do nosso planeta. São dois áudios que estão contidos na Bíblia narrada por Cid Moreira, né, com aquele vozeirão todo, com aquela interpretação toda gloriosa, toda interessante. Depois então a gente passa para mais dois materiais que eu vou trazer aqui para nós, para nos ajudar na elaboração, né, ou no entendimento dessa realidade. Então eu vou tirar rapidamente aqui para nós o som e volto em seguida então, somente para trazer para vocês aqui o áudio, e eu volto então daqui a pouquinho. Vamos lá. Antes de nós, milhões de pessoas procuraram na Bíblia um sentido para a vida. E o que é melhor, encontraram nela tudo o que procuravam. Talvez seja importante parar e pensar. Por que este livro fascina tanta gente, em tantos lugares e em épocas diferentes? É porque este livro possui um segredo muito importante. Para descobrir este segredo, é preciso conhecer a Bíblia e acreditar que ela é a palavra de Deus. Toda palavra tem a força e o valor de quem a pronuncia. Se a palavra humana pode errar e enganar, a palavra de Deus não erra, não engana. Ela é sustentáculo seguro para quem nela se agarra. Pois é através da sua palavra que Deus responde às perguntas do nosso coração. A palavra de Deus é eficaz e viva.
a origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: que haja luz. E houve luz na terra. Vendo que a luz era boa, Deus a separou da escuridão, chamando a luz dia e a escuridão noite. A noite passou e veio o amanhecer. Esse foi o primeiro dia. Deus também disse: faça-se um firmamento no meio das águas para separá-las em duas partes. E Deus fez o firmamento, separando as águas que estavam debaixo dele. E assim Deus colocou no firmamento o nome de céu. A noite passou e veio o amanhecer. Esse foi o segundo dia. Deus também disse: juntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo firme. Ao solo, Deus chamou terra, enquanto que para o ajuntamento das águas deu o nome de mar. Ele viu que era bom. Deus disse: produz a terra vegetação, plantas para darem sementes e árvores que deem frutas. Assim foi feito. A terra produziu vegetação, plantas que dão semente de sua espécie e árvores que dão fruto. Deus viu que era bom. Passou a noite e veio o amanhecer. Esse foi o terceiro dia. Deus disse: que hajam luzes no firmamento, separando a noite do dia, servindo de sinal para marcar os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu, iluminando a terra. E assim foi feito. Deus fez a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E fez também as estrelas. O Senhor Deus fixou essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, separando a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: que o mar fique cheio de seres vivos e que na terra possa haver seres que voam. Deus criou os grandes animais do mar e as espécies de seres vivos que nadam e voam segundo as suas espécies. Deus viu que era bom.
ele abençoou todos os seres vivos com estas palavras: sejam fecundos e se multipliquem, encham as águas do mar, e na terra se multipliquem os seres que voam. A noite passou, veio o amanhecer. Esse foi o 5º dia. Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, conforme a espécie de cada um. E Deus fez os animais selvagens, domésticos e répteis, de acordo com a espécie de cada um. Ele viu que era bom. Aí Deus disse: vamos fazer os seres humanos à nossa imagem e semelhança. Eles terão poder sobre os peixes, aves, animais domésticos, selvagens e répteis, e sobre toda a terra. E Deus disse: para que tenham alimento, eu dou as plantas que produzem sementes e as árvores que dão frutas. Contudo, para os animais selvagens, para as aves e répteis, dou capim e verduras como alimento. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio o amanhecer. Esse foi o 6º dia. E assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que existe neles. No 7º dia, o Senhor Deus concluiu toda a criação e descansou. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi neste dia que descansou de todo o trabalho da criação. Foi assim que o céu e a terra foram criados. Bom, ouvimos então aqui a passagem da Bíblia, com toda a interpretação, com todo o fundo musical, com o vozeirão do Cid Moreira e tudo mais, e dá até vontade de acreditar que todas as coisas aconteceram dessa forma, né? Só que nós temos a ciência mostrando para nós um outro processo que demorou muito mais tempo, que aconteceu de um modo diferente. E isso, para nós, como eu disse antes, para nós hoje isso é muito fácil de nós aceitarmos, mas naquela época não era, né? E para muitas pessoas, embora entendam de um modo racional que a ciência traz para nós as informações concretas, o subconsciente acredita no poder de Deus exatamente por aquilo que foi trazido nessa passagem do livro Gênesis. Então Deus tem o poder de criar tudo. Afinal de contas, a Bíblia disse que Deus tem o poder de criar tudo. E tem o poder de criar não apenas através de processo químico, físico, biológico, mas Deus cria simplesmente pela sua vontade. Daí então nós começamos hoje a fazer um outro estudo, já analisando detalhadamente todo o processo que a ciência hoje consegue alcançar e que vai continuar alcançando cada vez mais conforme forem aprimorando as suas teorias, e assim também como a tecnologia para poder comprovar a teoria. Bom, eu vou trazer para vocês agora aqui, são 2 vídeos de 8 minutos, 9 minutos cada um. E claro, eu vou colocar só o áudio, porque embora o Pautalk possibilite a exibição de vídeos, muitos de vocês que estão se conectando por celular, ou com uma conexão que muitas vezes
passa por algum tipo de instabilidade vai acabar não assistindo ao vídeo, né? Mas o que vale é ouvir aquilo que é apresentado. Então são 2 capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9 daquele programa Poeira das Estrelas, que foi exibido em 2008 pelo programa Fantástico, que fala para nós sobre a formação da Terra e os tempos da Terra, vamos dizer assim, no seu período infantil. Tá? Então eu vou trazer aqui, vocês vão ouvir, eu vou colocar os 2 vídeos seguidos, porque um fala então a formação da Terra, o outro fala sobre o período da Terra na infância e mais a formação da Lua, que são 2 temas que são abordados por Kardec aqui nesse livro também. Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, vão acompanhando, vão ouvindo, que é bem interessante, para fazer o contraste, né? Eu trouxe para vocês exatamente esses 2 materiais, esse da Bíblia e esse desse programa, exatamente para que nós pudéssemos fazer uma comparação das 2 teorias, ou das 2 ideias que a humanidade hoje procura aceitar ou tem grande dificuldade para analisar. E vale a pena a gente lembrar também que todas as vezes que eu falo em termos de religião, em termos de crença, em termos dessa ideia da palavra de Deus, que ela é definitiva e que ela é verdadeira, nós temos que sair dos centros urbanos e irmos para locais onde pessoas simples, pessoas comuns, pessoas com pouco estudo, de que forma que elas veem tudo isso? Se você apresentar assim, olha, o nosso planeta foi formado pelo Big Bang, provavelmente ela nunca ouviu falar nisso. Basta a gente lembrar que nós falamos de pessoas que vivem no Brasil, pessoas que vivem na África, pessoas que vivem na Ásia. Imaginar, por exemplo, lá no Afeganistão, aquela pequena comunidade muçulmana que vive no pé de uma montanha, que muitas vezes é analfabeta e o máximo que conseguiu alcançar foi exatamente aquilo que foi escrito no Alcorão, lembrando que a religião islâmica traz como fundamento da formação do planeta a Gênese bíblica. Porque até a vida de Abraão, o início da religião judaica, da religião cristã e da religião muçulmana é o mesmo. Então eles acreditam da mesma forma que Deus formou o mundo em 6 dias e coisa e tal. Então você fala para essas pessoas, principalmente a maioria delas, que ou são forçadas a não terem contato com conhecimento científico, por uma questão de imposição dogmática, ou não têm acesso ao conhecimento por uma questão socioeconômica e até mesmo cultural. Então, acreditam no quê? Quando você fala, no que você acha, de que forma que você acha que surgiu o universo? Ele vai dizer, porque Deus fez. E por que você acha isso? Porque foi isso que ele aprendeu, ou foi isso que deixaram que ele aprendesse, que o forçaram a aprender. Então nós não estamos falando de um grupo de pessoas estudando dentro de um centro espírita, aqui numa sala virtual, ou de alguém que tem ali uma formação superior que ajude. Né? Mas nesse caso, Brás, essa questão da fé cega, como eu falei para vocês, muitas vezes você se torna cego porque você deseja a cegueira, ou porque você não consegue enxergar além, ou porque taparam seus olhos. Então você simplesmente aceita aquilo que é apresentado, porque é o que você tem. As pessoas não conseguem enxergar nada do que existe além. Como nós pegássemos assim os índios que viviam aqui no Brasil e perguntássemos o que existe além do oceano. Ele vai dizer, nada, só tem água. E por que ele acha que só tem água? Porque ele não consegue ver nada além de água. Não porque ele não quer, mas porque a condição que ele vive o restringe a esse tipo de conhecimento. Então a gente lembra que a fé cega, a fé dogmática, ela depende do quê? Das várias situações. Tem pessoas que reencarnaram nesse meio para vivenciar essa limitação. Outros, como nós, tivemos a possibilidade de termos um conhecimento mais amplo, pelo fato de termos estudos, de vivermos numa época em que a comunicação é muito fácil, em que a informação circula de um modo muito natural para nós, né? Então, esse é o nosso grande problema que nós observamos. Não é apenas o querer, são circunstâncias que são apresentadas para nós. Bom, eu vou então colocar para vocês aqui os 2 áudios. Como eu falei,
ser áudio exatamente para que todos possam acompanhar, para evitar que alguém possa ver, outro não possa ver e tudo mais, e depois a gente volta para continuar conversando um pouquinho mais sobre esses temas. Vamos lá então, eu volto daqui um minutinho. África, Brasil, duas terras separadas por um oceano gigante, o Atlântico. Dois lugares distantes, mas com tanta coisa em comum. Nossos povos, nossa música e as tradições. África e Brasil têm ligações profundas, bem mais antigas do que muita gente imagina. Você já notou que, se recortarmos os mapas, África e Brasil se encaixam perfeitamente, como se fossem irmãos separados pelo tempo? Qualquer semelhança não é mera coincidência. A formação do nosso planeta é o tema do capítulo de hoje. Domingo passado, Poeira das Estrelas contou a história do nascimento do Sol, a estrela que dá luz, calor e energia para todos os seres vivos. Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, ao mesmo tempo em que surgiu o Sol, formaram-se os planetas do nosso sistema solar, como a Terra. Mas a Terra naquele tempo era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje. Um planeta azul, 70% coberto de água, 30% de terra firme, distribuída em continentes definidos, e milhões de espécies vivas. Muito tempo atrás, o mundo era o próprio inferno, um planeta ainda em formação. A superfície era toda líquida, não de água, mas de rocha incandescente, e a atmosfera de gases sufocantes. Partes da Terra permanecem desse jeito até hoje. São os vulcões. Vulcões ativos nos remetem diretamente à infância da Terra. É como fazer uma viagem ao passado, mais precisamente 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra, o Sol e os planetas tinham acabado de nascer. Este é o Kilauea. Ele fica na ilha que dá nome ao arquipélago do Havaí. Nesta parte da Terra, existem tantos vulcões que a região é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Mas nenhum é tão ativo quanto o Kilauea. Ele entrou em erupção em janeiro de 1983 e não parou mais. Se pudéssemos viajar no tempo e ver como era a Terra no começo, as imagens não seriam muito diferentes dessas, que mostram os períodos de atividade mais intensa do Kilauea. No início era o caos. A Terra era uma bola incandescente de rochas e metais líquidos. A atmosfera, uma massa de metais e gases ultraaquecidos. É como se nós mergulhássemos dentro da cratera de um vulcão. Durante os primeiros 700 milhões de anos, a Terra era assim, como um vulcão gigante. A especialidade de um vulcão é cuspir lava. A lava é pedra líquida. Ela é ejetada das profundezas da Terra, mais ou menos 100 quilômetros de profundidade. Isso não é nada comparado com o centro da Terra, que é 3.500 quilômetros de profundidade.
Sobrevoando Kilauea, dá para ver nitidamente como a lava expelida pelo vulcão se resfria em contato com a água do mar, se solidifica e faz aumentar o tamanho da ilha. No nosso planeta é assim. Em lugares onde não há nada além de mar aberto, pode surgir uma ilha, desde que seja uma região de atividade vulcânica. Aos poucos a lava se resfria e fica sólida. O mesmo aconteceu com a superfície do nosso planeta, só que no caso da Terra foram necessários 600 milhões de anos. Quando a temperatura baixou o suficiente, o vapor que circulava pela atmosfera se condensou e virou água líquida. Muito tempo se passou e então, cerca de 200 milhões de anos atrás, a Terra finalmente começou a ficar parecida com o que é hoje. A maior parte da superfície já estava coberta de água, mas havia um único continente, chamado Pangeia. Pangeia, em grego, quer dizer todas as terras juntas. Foi essa imensa massa de terra que deu origem aos continentes que conhecemos hoje. Isso aconteceu por causa de um processo muito lento chamado deriva continental. A camada mais externa da Terra, sólida, é dividida em diversas placas tectônicas, como são chamadas. Essas placas flutuam sobre o interior da Terra, que ainda contém rocha líquida. Aos poucos, ao longo de milhões de anos, elas se distanciaram, até chegar ao que é hoje. É por isso que África e Brasil parecem se encaixar perfeitamente. Afinal, muito tempo atrás, as duas regiões eram uma coisa só. A deriva continental não parou até hoje. África e Brasil continuam se distanciando. A cada ano se separam mais alguns centímetros, mais ou menos na mesma velocidade com que as unhas crescem. O movimento das placas tectônicas também explica os terremotos. A Terra treme quando as placas resvalam umas nas outras. O movimento é causado pelo calor do interior da Terra e pelo acúmulo de gases. Nos dias de hoje, a maioria dos vulcões se localiza ao longo do encontro das placas, regiões que são chamadas de falhas. É por isso que o Brasil não tem terremotos ou vulcões. Nosso país está bem longe das falhas geológicas. Pelo menos esse problema a gente não tem. Não é o caso do Japão ou da Califórnia, que ficam em algumas das áreas geologicamente mais ativas de todo o planeta. Mas nem tudo é destruição. A deriva continental e o encontro das placas tectônicas ao longo de milhões de anos formaram algumas das paisagens mais bonitas da Terra, as grandes cordilheiras, como a do Himalaia, onde ficam as montanhas mais altas do mundo. Semana que vem no Fantástico, você vai aprender sobre a infância violenta da Terra. Você vai saber por que a Terra já foi um lugar muito mais perigoso para se viver e vai entender como a Lua surgiu. Você pode até não acreditar, mas o nosso planeta já foi um lugar muito mais perigoso para se viver. Se hoje estamos vivos para contar essa história, devemos muito à sorte. A infância violenta da Terra é o tema do capítulo de hoje. Depois que o primeiro homem foi ao espaço, em 1961, descobrimos algo incrível sobre o nosso planeta.
A Terra é azul. Foi o que disse o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ao retornar da primeira viagem orbital tripulada. Desde então, essa é a imagem que temos da Terra. Um planeta azul, coberto de nuvens, flutuando calmamente na imensidão do espaço. Mas nem sempre foi assim. Muito tempo atrás, há 4,5 bilhões de anos, logo depois da formação do Sistema Solar, a Terra vivia sob um intenso bombardeio de asteroides. Rochas de todos os tamanhos caíam constantemente sobre o nosso planeta. Por causa da erosão e do tempo, os vestígios desse período desapareceram quase todos. Quase. Estamos no deserto do Arizona, Estados Unidos. Esse lugar é a melhor testemunha que existe do passado violento da Terra. Aqui fica a maior cratera visível do nosso planeta, provocada pela queda de um asteroide. É tão grande que só há uma maneira de vê-la por inteiro. Aqui na Terra, justamente por causa da erosão, são poucas as crateras que ainda são visíveis. A mais famosa é a cratera de Barringer, no Arizona. Ela é tão sensacional que vale a pena ver de cima. E para isso, nada melhor do que ir de balão. Deixa eu subir, cara. Olha a sombra do balão lá no deserto, legal. São pouco mais de 5 da manhã, hora ideal para um voo de balão. Bem cedo, os ventos são mais favoráveis e a luz do sol é a melhor possível para as filmagens. De cima, podemos ver toda a beleza da cratera de Barringer. Ela tem esse nome por causa do geólogo americano Daniel Barringer. Ele comprou as terras na esperança de que restos do asteroide que caiu contivessem ouro ou outros metais preciosos. Estava errado. Sobrou muito pouca coisa do asteroide. O que restou mesmo foi uma cratera gigante, que ainda está aqui por um motivo. Essa cratera pode ser vista porque ela é bem recente. Foi formada há 50 mil anos, quando um meteorito de cerca de 50 metros de diâmetro caiu bem aqui. Recente, claro, em termos históricos. 50 mil anos atrás, nossos antepassados ainda viviam nas cavernas. Os cientistas que estudaram a cratera acreditam que o meteorito caiu a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. O impacto liberou energia comparável à explosão de uma bomba de hidrogênio, a arma de destruição em massa mais poderosa que existe. O resultado, uma cratera de 2 km de extensão, ou seja, 20 campos de futebol e 200 metros de profundidade. Se um meteorito como esse tivesse caído numa cidade como Rio ou São Paulo, milhões de pessoas teriam morrido. E olha que esse foi dos pequenos. O terreno onde fica hoje a cratera de Barringer é propriedade particular. Essa foi a primeira vez que seus donos autorizaram um voo de balão por aqui. Estamos quase pousando. O piloto avisa que a aterrissagem vai ser complicada, porque o vento está forte. Okay, guys. Opa! Nada grave para balonistas de primeira viagem. Do chão, temos uma noção ainda melhor da largura da cratera, 2 quilômetros. É impossível não pensar na sorte que temos nos dias de hoje, já que essas ameaças são cada vez mais raras. Felizmente, meteoritos como esse são raros hoje em dia. As chances de uma colisão são muito pequenas.
Mas no passado, elas eram muito mais frequentes. A mais famosa ocorreu há 65 milhões de anos. Foi ela que acabou com os dinossauros e com 70% da vida na Terra. Esse meteorito caiu na região que hoje é a península de Yucatán, no México. E não foi nem de longe a colisão mais forte que a Terra já sofreu. Um impacto muito, mas muito maior pode ser a explicação para a origem da Lua. De acordo com a teoria mais aceita, 4 bilhões e meio de anos atrás, logo depois da formação do Sistema Solar, um planeta chamado Theia, do tamanho de Marte, se chocou com a Terra, arrancando boa parte de sua massa. Theia se desintegrou por completo, mas o pedaço que ele arrancou do nosso planeta entrou em órbita e formou a Lua. Isso tem um significado muito profundo. A Lua é filha da Terra. Quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, apontou seu telescópio para o céu no século XVII, descobriu que a Lua tem crateras de todos os tamanhos. Hoje sabemos que são as cicatrizes de impactos de asteroides e meteoritos. A Lua guarda na sua superfície a imagem de sua própria criação. Sem a atmosfera, a Lua não tem a erosão capaz de apagar as marcas de tantos impactos. Por isso, esses vestígios do passado vão permanecer por muito tempo, junto com as pegadas dos primeiros astronautas a pisarem na Lua. Quase tudo isso, os cientistas descobriram através de um lento e detalhado processo de análise de pedras. A geologia, uma ciência fundamental para explicar as nossas origens. A história da Terra está gravada nas rochas. Geólogos estudam suas propriedades para reconstruir o passado do nosso planeta. Cada camada é um capítulo nessa história. E as camadas mais antigas são as mais profundas, feitas nessa formação que vocês estão vendo atrás de mim. Às vezes, essas camadas são acompanhadas de fósseis, que são restos petrificados de seres vivos. Com isso, nós aprendemos que a vida na Terra surgiu há pelo menos 3 bilhões e meio de anos, e que vem se transformando desde então. Na semana que vem, o mistério da origem da vida na Terra. Será que é possível gerar vida em laboratório? E para terminar, um flagrante raro, feito em 1972 no Canadá. O momento exato da queda de um meteorito. Prontinho. Para quem quiser depois assistir esses vídeos, estão aqui os dois links do primeiro e do segundo, nessa ordem. Copiem, guardem aí com vocês. Aí depois vocês assistam, que é bem interessante acompanhar vendo as imagens também, né? Então, o que a gente teve nesses últimos 16, 17 minutos foi exatamente um resumo daquilo que Kardec tentou apresentar, ou apresentou, né, no livro A Gênese, desse capítulo 7, e também uma parte do capítulo 8, sobre a formação da Terra. E nós podemos ver um contraste significativo entre aquilo que é apresentado na Gênese bíblica e aquilo que é apresentado pela nossa pela Gênese científica, né, que nada mais é do que a origem de tudo. Nós temos muitas expressões. Vocês estão me ouvindo, né? Me dá um ok, por favor? Me ouvem? Beleza. Então, a gente ouve com frequência também algumas outras expressões sobre épocas da Terra, né? Então nós temos que Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no 7º. Muitos diziam que esses 6 dias que eram vistos, que foram apresentados naquela época, eles eram na verdade eras, né? E essas eras depois perceberam que um dia representava na verdade milhões de anos, né? Então a gente tem aqui, dentro da nossa classificação atual, temos, por exemplo, a era pré-cambriana, né, que foi exatamente quando teve a formação da Terra e começaram a aparecer os primeiros seres unicelulares, né, apareceram também alguns multicelulares
de corpo mole, né, no caso os vermes de águas vivas, e isso aconteceu há 4,6 bilhões de anos, né? Então é um tempo significativo. Depois tivemos ali a era paleozoica, né, com o período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e depois permiano, né, com aparecimento de várias espécies de seres dos reinos primitivos, vamos dizer assim, né? A gente lembra que pela classificação taxonômica nós temos as moneras, as protistas, depois os fungos, depois nós temos os vegetais, depois nós temos os animais. Então, antes da chegada dos grandes animais, nós tivemos a vinda desses primeiros seres mais primitivos, tivemos ali a chegada das plantas, das árvores principalmente, aquela época das florestas que foram formadoras do carvão. A gente lembra que hoje todo produto fóssil, todo combustível fóssil que nós consumimos, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, nada mais são do que resultado da decomposição desses seres vivos do passado que foram, nós falamos em milhões de anos, nesses milhões de anos animais e plantas que foram se decompondo, né? Surgiram os primeiros répteis, né, que já eram aqueles seres que já saíram da água, né? Nós tivemos ali os seres aquáticos, depois os anfíbios, depois chegaram os répteis, e a partir dessa época dos répteis começaram então a vir os dinossauros também, né? Depois tivemos a época mesozoica, aí são aqueles 3 períodos bem conhecidos, né? Entre eles o mais famoso de todos, né, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, né? Esse Jurássico foi exatamente a época em que houve a grande expansão dos dinossauros, e isso há mais ou menos 208 a 104 milhões de anos. E na época do Cretáceo foi quando surgiu então aquela grande extinção dos dinossauros, né? Grande abraço, Marcos. Né? Então, aquela época da extinção dos dinossauros. Como foi falado aqui no vídeo para nós, nós tivemos aquele asteroide de aproximadamente 50 metros que atingiu o Arizona, né? Segundo as teorias atuais, lá naquela península do Yucatán, onde nós temos ali Cancún, né, para quem gosta de passar férias naquela região, foi exatamente ali que caiu esse último grande meteoro, né, que provocou a extinção dos dinossauros. Ele tinha aproximadamente 10 quilômetros de extensão. Basta a gente lembrar que o Everest, que é o pico mais alto do nosso planeta, ele tem aproximadamente 8.800 metros de altura. Ele tem ali quase 9 quilômetros de altura. Então caiu um meteoro aqui, um asteroide de quase 10. Então foi uma pedra mais alta do que o nosso Everest, né? Depois tivemos ali a época Cenozoica, com aqueles períodos em que começaram a formação também do nosso planeta, né, das grandes cadeias de montanha, como no caso do Himalaia. O Grand Canyon começou a ser esculpido também. Ocorreu o último período glacial, que foi aquela época do terciário e quaternário, e que foi quando surgiu também nesse quaternário, foi exatamente a época em que aparecem os seres humanos modernos. Então, nesse período dos grandes mamíferos até o aparecimento do homem moderno, nós tivemos então de todas essas fases. Então Kardec apresentou a época dele, o entendimento que se tinha dessas fases, e agora a ciência tradicional traz para nós. Basta a gente lembrar, quando se fala sobre a formação do planeta, é interessante a gente pegar uma sequência de raciocínio desde a época do Big Bang. Então não é simplesmente, romanticamente Deus disse, né, faça-se a luz. E os cientistas gostam de dizer que quando Deus disse faça-se a luz, houve então o Big Bang. Né? Então claro que isso é uma versão romântica da história. Então na época em que houve o Big Bang, o produto, né, o elemento químico mais abundante do universo era exatamente o hidrogênio, que era o mais simples de todos. Ele tem um próton, um nêutron, um elétron, então com esse cria-se então essa abundância toda. E essas nuvens começaram então, nuvens de hidrogênio começaram a se espalhar pelo universo. Essas nuvens começaram a se atrair, formando então pequenos aglomerados, começaram a se comprimir cada vez mais e começou então o início das estrelas, com um centro, né, com o núcleo dessas estrelas numa temperatura muito grande. A fusão
desse elemento químico do hidrogênio fez com que criasse um elemento que, em vez de ter um próton e um nêutron, que a gente vê na química, tinha 2 prótons e 2 nêutrons, exatamente porque houve a fusão. Aí surgiu então o gás hélio. Depois que esse gás hélio começou a se misturar com mais um hidrogênio, surgiu então o lítio. E aí então os 25 primeiros elementos da tabela periódica, que são os mais leves, começaram então a serem produzidos nessas estrelas. E aí então os metais pesados ainda não tinham condições de surgir. Foi então que aquelas estrelas que nasciam e morriam naquele período de milhões, muitas vezes até bilhões de anos, nós tivemos ali então as estrelas que começavam a se contrair e depois explodiam naquela supernova. Essas grandes explosões geravam uma quantidade maior de energia do que a própria estrela. E aí então foram gerados os metais mais pesados, né, como o ouro, o cobre, o zinco, o ferro, dentre outros. Esses metais pesados que após essa explosão começavam a se espalhar pelo universo, começaram também a se atrair. Foi então que começou a surgir os corpos, né, começaram a surgir os corpos rochosos da formação do nosso planeta. Então, nós vimos que desde o Big Bang, há 3,7 bilhões de anos no passado, até 4,5 bilhões, ou 5 bilhões de anos, que foi a formação do nosso Sol, nós tivemos ali um período de 8 bilhões de anos. E esse estudo ele é feito, esses dados são apresentados exatamente pela expansão do universo, como foi observado no nosso capítulo anterior, né, que falava sobre astronomia geral, e tudo mais. Aí a Lua foi formada também, e aí então tudo começou a partir dessa formação de elementos, né, desses grandes elementos e dessas grandes usinas produtoras de elementos químicos, que é exatamente ali o núcleo das estrelas. Então o que nós vimos aqui nesse nosso estudo foi exatamente o confronto entre a teoria bíblica e aquilo que são as evidências científicas que nós temos hoje. Então, no próximo encontro que a gente vai ter, vai ser exatamente falar sobre a origem da vida, já que dentro da teoria bíblica nós temos ali também que Deus criou os animais, Deus criou as plantas, depois Deus criou o homem. Então, esse Deus criou, com essa ideia do criacionismo, é exatamente um pensamento que também confronta com um outro pensamento que é o evolucionista, que é o pensamento darwiniano, né, de Darwin, que falava sobre a evolução dessas espécies. Mas que para que as espécies possam evoluir, elas precisam primeiro surgir. E a pergunta que se traz é exatamente essa: como surgiu a vida? Foi porque Deus quis? Isso nós não precisamos discutir, já que nós entendemos Deus como sendo a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então tudo surgiu de acordo com sua vontade. E nós, até mesmo estudando a respeito de Deus, começamos a fazer esse questionamento se a nossa interpretação de Deus, não vou dizer que é a mais correta, porque nós não temos condições de fazer nenhuma afirmação se a nossa visão é correta ou não a respeito de Deus, mas pelo menos é um pensamento em direção àquilo que podemos considerar como sendo uma verdade. Não aquele Deus seletivo, aquele Deus antropomórfico, aquele Deus com personalidade, aquele Deus com desejos mesquinhos, com temperamento oscilante, né, que vai desde do amor ao ódio. Então nós começamos a analisar Deus despersonificando, né, essa entidade, e começamos a vê-lo apenas como inteligência. E essa inteligência que age através de leis, age através de lógica. Então a vida, na verdade, foi criada exatamente a partir dessa vontade, seguindo princípios que nós ainda não compreendemos. Então, esse é um dos grandes enigmas que a nossa ciência hoje traz, falando sobre a origem da vida. Então, a origem do universo, nós também temos ali a nossa teoria. Então, a partir da grande explosão do Big Bang, nós conseguimos apresentar teorias sobre o desenvolvimento do universo. Mas antes disso, ou o que tenha provocado, também é um grande enigma para a ciência. Então ela consegue analisar aquilo que pode ser analisado pelas evidências, mas as teorias que são apresentadas é aquilo que
pelo menos é o mais confortável para que nós entendamos essas origens. Então já é um começo. Isso sem considerar, né, nós falamos sobre a origem do universo, falamos sobre a origem da vida, sem precisarmos entrar na grande questão que vai complicar cada vez mais o nosso entendimento, que é a respeito da origem dos espíritos. Como os espíritos se originaram? E aí então os espíritos já são categóricos para nós, como por exemplo no Livro dos Espíritos, que eles dizem, nós não sabemos. Kardec também já trouxe informações do mundo espiritual lá na própria Revista Espírita, quando os espíritos procuravam falar para nós sobre como surgiram os primeiros espíritos. Como se dá a formação de um espírito, que para nós também não pode ser compreendido. E também no próprio Livro dos Espíritos, que Kardec trouxe para nós uma sessão bastante simplificada sobre os 3 reinos, né? A gente lembra que fala do reino mineral, do vegetal e do animal. E nós sabemos hoje que nós temos não apenas esses 3 reinos, mas temos vários outros reinos que começaram a ser classificados depois que a ciência começou a se aprimorar. E aí então a grande questão é como que esse princípio espiritual, já que nós podemos dizer que se alguma coisa está viva, é porque existe ali um princípio vital. É o ponto fundamental. Depois um princípio espiritual. De que forma que esse princípio vital se transforma num princípio espiritual? E de que forma que esse princípio espiritual vai então evoluir nessa grande jornada evolutiva, como os espíritos dizem para nós, que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Como se dá esse encadeamento? Então para nós também continua sendo esse grande mistério. Então mais uma vez, o resumo que eu apresentei para vocês aqui foi exatamente para que a gente não perdesse muito tempo estudando apenas por curiosidade o conhecimento científico do século XIX, para a gente já partir para o conhecimento do século XXI, que é o mais importante para nós. Então no nosso próximo encontro, nós trataremos exatamente da origem da vida, para encerrarmos esses 2 capítulos, o 7 e o 8. Deixa eu pegar aqui qual vai ser o nosso próximo, só um instantinho. E o próximo para nós será o capítulo 9, Revoluções do Globo, também a mesma coisa, né, que fala, o que interessa para nós aqui é falar sobre o dilúvio bíblico, que é o mais interessante, né, porque o resto fala sobre revoluções do globo, era glacial, né, as teorias que são apresentadas que também não importam para nós. Então, capítulos 7, 8 e 9, nós vamos resumir em 2 estudos, que é o que mais interessa para nós. Depois, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, baixa aí um documentário do National Geographic, do Discovery Channel, do The History Channel, que vai estar muito bom para poder facilitar para nós esse entendimento. E depois, a partir do capítulo 10, né, já foi feito agora. Então, o que eu comentei, Lucas, capítulos 7, 8 e 9, são 3 capítulos que falam sobre a origem do planeta e sobre a origem da vida. Nós já vimos a primeira parte, que é a origem do planeta. Tá? Dudu, tá. A origem do planeta. Depois nós vamos então para o nosso origem da vida. Então aí a gente resume esses 3 capítulos nessas 2 passagens. E depois, a partir do capítulo 10, aí vem a Gênese orgânica, que também já é uma parte da formação dos seres vivos, mas analisando não apenas a origem da vida, mas também desse princípio vital, que é essa parte mais interessante para nós. Tá? E depois vem aqui a Gênese espiritual, e aí então a gente já começa a entrar propriamente nos estudos da Bíblia. Né? Depois vem aqui a Gênese mosaica também, que Kardec faz aqui uma análise, que a gente já viu sobre isso também. Depois vem os milagres segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 13, né, que o mais aguardado de todos esses capítulos é exatamente o capítulo 14, que trata dos fluidos, que a gente vai falar sobre o fluido cósmico universal, o magnetismo, a questão da mediunidade, dos processos obsessivos. Então eu acho que do livro Gênese, o que mais chama a nossa curiosidade é exatamente esse capítulo 14, que a gente vai tratar dele. Tá? Então é isso, gente. Eu vou então passar para o nosso amigo Brás,
que vai fazer o encerramento para nós. Daqui a pouquinho a gente volta, então não deixem, né, de dar uma